Olá! Mudanças nas escolas estaduais preocupa vereador. Dados da saúde são apresentados na Câmara. Conheça projetos em que o esporte mudou a vida de crianças. Esses são os destaques de hoje do Câmara Notícia. A 23ª audiência pública realizada na Câmara divulgou a prestação de contas da saúde no segundo quadrimestre de 2015. Os dados foram apresentados pelo secretário de Saúde, Carmino de Souza. Mediada pelo vereador Gilberto Vermelho, presidente da Comissão de Política Social e da Saúde, a 23ª audiência pública realizada na Câmara Municipal debateu a prestação de contas do uso do Fundo Municipal de Saúde no segundo quadrimestre de 2015. O secretário de Saúde, Carmino de Souza, e o diretor do fundo, Reinaldo Antônio de Oliveira, apresentaram planilhas e gráficos que descrevem onde e quais verbas foram utilizadas no município entre os meses de maio e agosto desse ano. De acordo com os dados apresentados pelo diretor, houve um incremento no volume financeiro investido na saúde em Campinas como um todo, se compararmos com o mesmo período do ano passado. Carmino de Souza destaca o número de médicos contratados em Campinas, em comparação a outras grandes cidades do país. Uma coisa bacana que o IBGE há pouco tempo mostrou é que Campinas, dos grandes municípios do Brasil, é o que tem a melhor relação de médico por habitante na área municipal. Nós temos aproximadamente um médico para 800 habitantes na área municipal. Apesar dos números positivos quando comparamos com o quadro no resto do país, Carmino afirma que ainda há muito a ser feito. Para o presidente da Comissão de Política Social e da Saúde, Gilberto Vermelho, mais que cumprir a lei, audiências públicas como a realizada nessa terça é de suma importância para que a população possa acompanhar onde e como está sendo aplicada a verba destinada à saúde no município. Cabe a nós aqui estar atentos à demanda da população e isso a Câmara Municipal tem feito com muita tranquilidade, observando realmente as questões que envolvam principalmente a área da saúde na cidade de Campinas. O vereador Gustavo Peta demonstra preocupação com as mudanças propostas pelo governo de São Paulo na educação do estado. O vereador Gustavo Peta usou o tempo de liderança do PCdoB em reunião ordinária para criticar o processo de reorganização na rede estadual de ensino que o governo Geraldo Alckmin está implementando. Mas esse processo de reorganização não foi debatido de modo democrático, transparente, com os professores, os funcionários, os estudantes, e vem causando perplexidade, muita preocupação por parte dos pais de alunos em relação às mudanças que estão sendo programadas, que visam, segundo a Secretaria, separar os ciclos. As escolas passariam a ter ciclos únicos por escola. Ainda de acordo com o vereador, há uma grande preocupação dos pais de alunos, professores e dos próprios alunos, com o fechamento de escolas, principalmente na região do Ouro Verde. Levantando a afirmação de que essa reorganização visa única e exclusivamente diminuir custos e investimentos na educação. Seria uma reforma para sanear, para diminuir os gastos que já são muito escassos na educação estadual de São Paulo. Por isso que nós temos apelado à Secretaria, ao governador, para que isso seja feito de modo transparente e democrático. E levantou outras questões. Há uma preocupação muito grande que a evasão escolar possa aumentar, porque muitos alunos vão passar a estudar em escolas ainda mais distantes do que já estudam hoje, por conta dessa reorganização. Há um esvaziamento do período noturno, que é um período fundamental para os jovens, para os adolescentes que trabalham durante o dia. Há um perigo grande de demissão em massa de funcionários trabalhadores, tanto de terceirizadas como daqueles professores que não são ainda efetivos.
Em nota, a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo informou que nem todas as escolas serão reorganizadas e que não haverá fechamento das mesmas. O que pode acontecer é que o prédio que não tiver nenhum ciclo escolar será um outro instrumento educacional, como o METEC, por exemplo. E ainda de acordo com a Secretaria, no dia 14 de novembro, haverá um encontro simultâneo da educação com as escolas estaduais, professores, pais e alunos, para esclarecer as dúvidas que estão surgindo durante o processo de mudança na rede. Economistas são homenageados com sessão solene no plenário da Câmara. Veja. Em parceria com o Conselho Regional de Economia, o vereador Antônio Flores, do PSB, entregou a medalha Ministro Celso Furtado a 11 economistas na noite da última terça-feira no plenário da Câmara Municipal de Campinas. A casa recebeu ainda representantes da Ordem dos Economistas do Brasil, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, da ASIC, entre outros. O vereador Flores também é economista formado pela PUC Campinas. Que é uma honra para esta casa receber a Ordem dos Economistas do Estado de São Paulo, de Campinas. Eu queria fazer aqui em nome de duas pessoas muito honradas, foram meus mestres à época. Meu querido mestre Adabo, foi meu professor de macroeconomia, da turma de 77 e 81, e também em memória ao grande Araldo Teres da Costa Sobrinho, famoso gato. Afonso Arthur Neves Batista foi um dos intermediadores da solene e falou de Celso Furtado, que dá nome à medalha. Foi um dos maiores economistas e pensadores brasileiros, responsável pela arquitetura de muitas das políticas de cunho econômico arquitetadas no Brasil nas últimas décadas. Adepto de uma atitude intervencionista no funcionamento da economia. Seu pensamento apresenta-se sobre vários aspectos, em sintonias com as ideias promovidas pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Após a entrega da medalha Ministro Celso Furtado, o próprio secretário do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo também foi homenageado com a medalha Câmara Municipal de Campinas. Agradeço ao excelentíssimo presidente, vereador Antônio Flores, essa homenagem e essa oportunidade de nós termos condições de estar homenageando tão ilustres personalidades, os nossos colegas economistas. Câmara aprova a moção que apela para que o Congresso não aprove medida que prevê a retenção de até 30 milhões de reais repassados ao Sistema S. O Sistema S é o conjunto de 9 entidades que reúne o SENAI, Serviço Social de Aprendizagem Industrial, o SESI, Serviço Social da Indústria, o SESC, SENAC, entre outros. A proposta que tramita no Congresso prevê em 2 medidas. A primeira delas diminui em 30% as alíquotas das contribuições pagas pelas empresas ao sistema e, em contrapartida, aumenta a contribuição previdenciária na folha em 0,9%, o que deve gerar uma arrecadação de 6 bilhões. A segunda transfere para o Sistema S o custo de benefício tributário dado à inovação tecnológica. Hoje, as empresas podem abater do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido 60% a 80% a mais dos gastos com inovação. Com a medida, o benefício será deduzido das contribuições a serem pagas ao Sistema S. A moção apela para que as 2 medidas não sejam aprovadas na Câmara dos Deputados e no Senado. O autor da proposta explica que não se trata de repasse de verbas, e sim de retenção daquilo que é arrecadado das empresas. Todo o Sistema S é financiado com uma contribuição compulsória dada pelas indústrias a partir das folhas de pagamento. O sistema foi regularizado há mais de 70 anos para garantir que esses recursos, que são contribuição dos patrões, das empresas, sejam utilizados para esses programas de educação profissionalizante, principalmente, que a gente vê no SESI. De acordo com o governo federal, as medidas são transitórias e vão valer até 2019. Rossini fala das ameaças que elas trarão para o Sistema S. Corre-se o risco de reduzir no país
cerca de 1.800.000 vagas em cursos profissionalizantes oferecidos pelo Senai por ano, e com o provável fechamento de 300 escolas do Senai em todo o país. Há também a ameaça de que outros 735.000 alunos deixem de estudar o ensino médio ou a educação de jovens e adultos, cursos oferecidos pelo SESI, com a iminência de fechar cerca de 400 escolas se esse recurso for desviado. Um levantamento feito pela Controladoria Geral da União revelou que em 2014 as entidades do Sistema S tiveram uma receita de 31,9 bilhões de reais. A estimativa é que neste ano o valor fique em torno de 36 bilhões. E um dos argumentos do governo é que grande parte desse dinheiro não está sendo usada, pois o Tribunal de Contas aponta que em 2013 16,6 bilhões de reais foram investidos em aprendizagem. A ideia é que outra parte seja utilizado pelo governo na Previdência. O vereador afirma que as medidas vão na contramão do que é feito em outros países. No mundo inteiro, nos momentos de crise, os países que buscam alternativas para superar a crise econômica procuram investir na capacitação e na formação dos trabalhadores, na qualificação da mão de obra nesse período, como uma alternativa para potencializar o crescimento da indústria e garantir a empregabilidade da população. E, nesse sentido, essa medida vai na contramão daquilo que devia ser uma medida de resgate da capacidade de produção do nosso país. Rossini apela para que o ajuste fiscal não afete o ensino promovido pelo Sistema S no Brasil. Portanto, nós não podemos concordar e deixar que uma das medidas previstas nesse pacote fiscal retire recursos que não é do governo, não é recurso público, que é utilizado hoje pelo Sistema S, que garante educação profissionalizante, curso técnico, escola fundamental, escola de educação infantil em todo o país e de qualidade. O CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, está oferecendo 100 vagas de emprego. 80% são destinadas às pessoas com deficiência e a faixa salarial está entre R$ 950 e R$ 1.350. Já os 20% restantes das vagas oferecem salários que variam de R$ 1.000 a R$ 3.200. O CEPAT fica na Avenida Campos Sales, 427, no centro da cidade. Os benefícios do esporte podem ir além da saúde mental e corporal. Conheça 5 iniciativas que, através de atividades físicas como futebol, dança, capoeira, basquete e tênis, ajudam a transformar a vida de crianças, jovens e adultos. Divulgada no Brasil no final do ano passado, mostra que o país tem pouco mais de 56 milhões de pessoas que praticam ou já praticaram serviço voluntário. Ou seja, 3 em cada 10 brasileiros. Pode ser pouco, mas nós conhecemos e conversamos com pelo menos 60 dessas pessoas, quando resolvemos fazer esta série de matérias sobre como o esporte pode mudar a realidade de jovens, crianças e adultos. E olha que não estamos falando só de saúde, de manter a forma física ou de competições esportivas. A gente foi atrás de pessoas que tomaram iniciativas e que, apesar das dificuldades, não se deixaram abater.
projeto nasceu através de uma ideia de um pai dos alunos, né? Porque o tênis é um esporte meio que vicia, entre aspas. A criança começa a aprender e quer jogar toda hora. Então a aula era às 4 da tarde, chegava 1 hora da tarde, as crianças já estavam aqui na quadra querendo aprender e pararam de estudar. Então eu tive essa ideia de criar esse projeto Raquete para Todos, né? Fazendo uma parceria com a educação, cobrando das crianças o desempenho escolar para participar das aulas de tênis e trabalhando com a meritocracia. Então, a partir do momento que as crianças tiverem boas notas na escola, elas vão sendo presenteadas. A ideia do projeto surgiu desde o momento que eu vi aqui nessa região muito garoto vulnerável aí, né? Deus dará aí, né? E eu vinha vindo e ficava me preocupando com isso. Eles jogavam bola de sábado aqui, eu participei algumas vezes. Mas eu achei que de sábado era um tempo muito longo para eles estarem juntos, né? Eu era professora da Rede Municipal de Ensino e fui convidada para dar aula num projeto. Então esse projeto começou a ampliar porque eu fui para as escolas para trabalhar com aula de balé com as crianças. Nesses anos todos de trabalho, eu vi que a gente tinha muito talento, não só na dança, como eu via a possibilidade desses alunos serem trabalhados para poder serem futuros professores. Ela me tirou do bairro considerado um dos mais violentos de Campinas, onde eu morava, na Vila Rica. Até então nunca tinha ouvido falar de capoeira. A gente só jogava bola no campinho, vivia com a violência do dia a dia. Aí eles fizeram uma apresentação de capoeira no meu bairro, no aniversário do bairro. Aí nós, da garotada que ficava sempre jogando futebol, a gente nunca tinha visto aquilo. E aquilo me sugou, a capoeira me chamou. E graças a Deus ela me tirou de drogas, ela me tirou da violência que eu tinha da onde eu morava e abriu um horizonte para mim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 9 anos de idade. Quando eu vi os meus mestres, os alunos dos meus mestres jogando, eu coloquei no meu coração que eu queria ser mestre de capoeira um dia e deu certo. O sentimento de tristeza, né? Lugar que eu cresci, aprendi a jogar basquete, vendo a quadra do jeito que estava, sendo frequentadas por pessoas que não agregavam nada, então usamos útil ou agradável. Eu conversei com o Carlitão e com 3 crianças e uma bola murcha. Hoje tá isso aí, o basquete IAPI é para a comunidade aqui, é um orgulho muito grande, graças a Deus. No próximo episódio, vamos conhecer as atividades de cada um destes 5 projetos. O que atrai as crianças, adolescentes e, por que não, adultos a frequentarem as aulas de dança, de basquete, capoeira, tênis e futebol. É que o esporte muda. E o Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.